Olá, o objetivo deste vídeo é apresentar a demo comercial. Quando você se cadastra no Atom BI e ativa a sua conta, ao se logar você vai ter acesso a um projeto chamado Dashboard de Demonstração. Clicando nesse dashboard você terá acesso, nesse projeto você terá acesso a vários dashboards, né? Comercial, financeiro, CRM, recursos humanos, entre outros. Então clique em comercial e a primeira coisa que você vai ver vai ter uma visão geral das suas vendas, né? Ou seja, tanto comparando em relação à meta no mês, aqui são os dados de junho, né? Junho de 2019, então eu estou comparando quanto que eu realizei em relação a quanto foi orçado, né? Eu estou vendo que eu passei, mas passei muito pouquinho, por isso está amarelo, né? E aqui do lado tem o year to date, que é o acumulado até a data selecionada. Então, nesse caso, eu estou em junho, é o acumulado de janeiro a junho, né? Tanto do realizado quanto do orçado. Então, é uma análise muito interessante porque você vê como está o teu desempenho no mês e no ano, né? Um acumulado do período, naquela fatia. Tá? Aqui nós temos a margem, a mesma coisa, então mostra como que eu cheguei nesse cálculo, né? Ou seja, a minha margem sobre o meu valor faturado, e aqui eu tenho meu percentual, e aqui eu tenho meu percentual acumulado no ano, o year to date, idêntico, né? Nesse caso está bem parecido. Tá? Aqui eu tenho também uma visão geral do meu faturamento por cidade, né? Então aqui neste exemplo eu tenho como se fosse uma franquia de cafés, né, distribuído aqui em várias cidades. Então tenho aqui o desempenho por cidade do faturamento já mostrando o ranking, tá? E aqui o mesmo ranking só que acumulado no ano, então um pouquinho diferente. Então em junho Seattle foi o que mais faturou, mas no ano Atlanta foi o que mais faturou, tá? Seattle está em segundo, tá? Aqui do lado eu tenho exatamente meu ranking dos produtos por margem, né? Então aqui eu tenho o produto teve maior margem aqui no mês de junho foi scone, depois croissant, latte e assim por diante. Então tenho a taxa, tenho a margem, o faturado e aqui do lado eu tenho a participação no meu faturamento, né? Então vejo que apesar de ter sido scone, eu vejo aqui que minha margem do croissant, que é um dos meus produtos que eu mais faturo, né? Também está com uma margem muito boa aqui, né? Aqui embaixo eu vejo desempenho por região. Então, de novo, eu vejo quanto que eu bati da minha meta, né? Eu tenho uma região que eu tô bem abaixo da meta, tá vermelhinho aqui, né? Eu alcancei apenas 94% da minha meta, outros eu passei da minha meta e outros estão bem próximo da minha meta, né? Então, e a margem está dentro do normal para todos, né? Então eu posso clicar aqui, apareceu a mãozinha, em algum lugar que apareceu a mãozinha eu posso clicar. Então, apareceu a mãozinha, eu posso clicar e detalhar em que estado isso aconteceu, né? Então vejo que isso aconteceu em especial aqui em Massachusetts, por exemplo, e eu posso clicar, saber em que cidade, e aqui eu posso clicar e saber aí categoria de produto, tá? E ir navegando em vários níveis. Mesma coisa eu posso fazer aqui nos gráficos, então se eu clicar, eu posso detalhar também, só para mostrar para vocês a navegação. Que ele mostra que como eu cheguei aqui o caminho, né? Então esse é o faturamento aqui por produto, né? Da categoria café e aqui da cidade, Seattle, tá? Então clicar aqui nos três botãozinhos, posso maximizar, posso gerar um Excel, posso outra informação importante que eu tenho os filtros globais aqui, ou seja, eu posso clicar e saber ó, tudo que aconteceu aqui no Northeast. Eu tenho que dar um OK e apertar o play, aí afeta todas as análises. Você viu que mudou tudo agora, né? Outra realidade, ó.
coração é o primeiro, a margem está boa, tem o Mug está com a margem ruim, então posso clicar aqui, saber em que cidade isso está acontecendo, em Boston. Então tenho que melhorar minha margem desse produto aqui em Boston. Vocês perceberam a dinâmica, como é rico isso? Tá? Aqui eu tenho uma outra aba com realizado versus orçado, focando especialmente análises que tenham esse apelo, né, de comparar o realizado com o orçado. Então aqui eu tenho o realizado orçado do mês, aqui eu tenho um gauge que o pessoal gosta bastante, e aqui eu tenho o year to date, né, o acumulado até o período. E aqui eu tenho uma análise muito bacana, que uma análise que mostra o desempenho, esse 1.932 aqui aberto por região, o desempenho do mês e o desempenho do ano, um do lado do outro. Então eu vejo aqui que Northeast, por exemplo, está abaixo do meu orçado, tanto no mês quanto no ano, as duas bolinhas. Então posso clicar aqui e falar em que estado isso está acontecendo, né? Em todos os estados, em especial aqui, vamos ver em que produto isso está acontecendo. Está aqui. Então a navegação, aqui eu tenho uma análise bridge muito boa para você identificar o orçado e o realizado. Então, apesar de no total estar bem próximo, eu tenho aqui 4 produtos que estão abaixo da minha meta, né? Sendo que um deles teve uma diferença bem grande, que é o latte aqui. Tá? Aqui o ranking dos meus produtos. Aqui eu tenho um ranking, tenho uma curva ABC aqui, ó, tá vendo? Então, a concentração onde estão aqui abaixo de 60%, entre 60 e 90, acima de 90. Quanto que eu bati dessa meta ou não, a minha margem, ou seja, tem informações muito ricas aqui, tá? Posso mudar o período, aí o year to date vai mudar tudo também, o year to date fica de janeiro a março nesse exemplo, né? Essa informação. Análise sazonal, outra coisa muito comum, nem sempre você tem as metas em todos os níveis, então você faz o que? Você trabalha com análise sazonal, né? Compara dezembro com dezembro do ano passado, primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado e assim por diante, tá? Exatamente o que está fazendo, ó, mês com o ano anterior, year to date com o ano anterior, tá? Mesma coisa, só que comparando com o ano passado aqui, né? Minhas taxas em relação ao ano anterior e assim por diante. E aqui as minhas margens, né? Apesar da margem estar em outros lugares, o Atom BI é muito legal no sentido de você ter vários períodos diferentes no mesmo dashboard. Então aqui eu estou vendo estou analisando a margem em relação ao mesmo mês do ano anterior, aqui estou vendo o trimestre em relação ao trimestre do ano anterior, e aqui eu estou vendo o year to date em relação ao ano anterior, né? Na verdade é o semestre, então ó, junho, né? Junho em relação a junho de 2018, o segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2018 e o primeiro semestre em relação ao primeiro semestre de 2018. Então sempre um comparativo aí, períodos diferentes, tá? Tem também a tabela pivô, mas vocês perceberam que a tabela pivô você pode utilizar outras análises. Ó. Aqui é difícil de você analisar as informações, né? Essa mesma análise está aqui, ó. É a mesma coisa, ó, por trimestre, só que é muito mais fácil de você visualizar e entender. E os percentuais aqui também é a mesma coisa, ó. Então, esta análise você pode utilizar esses dois gráficos, que é muito mais visual, é muito mais fácil. Eu coloquei ele aqui para mostrar não só os tipos de gráfico, mas exatamente para você ter essa analogia, tá? Aqui você pode clicar e detalhar, e aqui também você pode clicar e detalhar, tá? Aqui. Eu acho que não habilitei essa opção, mas pode, tá? E aqui a margem por produto, eu vejo os produtos que estão aqui, é uma análise de bolha, né? Que eu posso fazer isso daqui, tá? Vou pegar um Coffee Gifts, por exemplo. Ok? Tá aqui, ó, tá vendo? É isso, pessoal. Vocês podem gerar PDF, podem compartilhar essas informações. Espero que vocês tenham gostado e naveguem, entendam que depois eu vou ensinar vocês como criar o primeiro dashboard. Grande abraço, até a próxima.